Por várias vezes alvo de críticas gratuitas nas redes sociais, Cristina Ferreira deixou um apelo aos seguidores que tecem comentários depreciativos. A apresentadora tentou sensibilizar as pessoas que usam as redes sociais para criticar outros, comparando as páginas que cada um tem nas redes sociais às casas onde moram. As redes sociais são uma espécie de casa de quem aqui mora. E se entendermos desta forma esse espaço de partilha, os comentários agressivos ou depreciativos não são um direito, são ofensas. E não entro na casa de alguém para a deitar abaixo. Se não gosto, nem sequer lá vou. Começou por escrever. Cada um escolhe o que quer mostrar nesta janela. Seja moda, receitas, emoções, o que entender. Como cada um tem o direito de apagar ou bloquear os comentários que entender. Porque é a sua casa. Continuou. No fim, deixou um conselho para os tempos difíceis de isolamento a que estamos confinados por causa da pandemia Covid-19. Tentem, nesta nova oportunidade que nos deram, em reflexão, aceitar o outro naquilo que ele quer mostrar, mesmo que seja tudo bonitinho, mesmo que pareça que não há problemas, dúvidas ou sofrimento. Sejam bons, usem o coração nos comentários. É tão mais fácil. E falando agora da Covid-19, no dia 2 de maio, o terceiro período do estado de emergência nacional, que vigora desde 19 de março, termina. E o levantamento desta medida de restrição contra a propagação da Covid-19 fez já 948 vítimas mortais em Portugal e está a levantar algumas preocupações. Cristina Ferreira partilha desse sentimento e na manhã desta quarta-feira, no espaço dedicado à análise criminal do seu programa, chamou a atenção para esta questão. Se isto eram obrigações e as pessoas não cumpriam, agora que vão ser recomendações, o que é que vai acontecer? Questionou. Não há forças suficientes, seja a ASAI ou a polícia, para ver se tudo está a ser cumprido. Vai ter de partir de nós que a segurança esteja garantida. Corremos o risco de achar que podemos retomar a normalidade e de um momento para o outro voltarmos todos para casa. Frisou. Vale referir que esta terça-feira, durante a conferência de imprensa no Infarmed, Marcelo Rebelo de Sousa frisou que o fim do estado de emergência não é o fim do surto. Portugal passará então a estado de calamidade pública. No final da sessão, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas e revelou que não vai propor uma nova renovação do estado de emergência. O estado de emergência vai assim culminar à meia-noite do dia 2 de maio e conforme previsto. O estado de emergência cessará a sua vigência após esta segunda renovação no dia 2 à meia-noite. Espera-se não ser necessário no futuro recorrer novamente ao estado de emergência. Se for necessário, isso será ponderado, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa. O país vai entrar na terceira fase do surto de Covid-19, mas, advertiu o presidente, esta não vai ser uma fase de normalização. Não se pode encarar a terceira fase como a fase da normalidade e da estabilização. Não, é uma fase de controle da situação, com uma retoma por pequenos passos. Sublinhou, acrescentando que o que interessa na nova fase é o equilíbrio e a contenção, e que cada pequeno passo vai ser avaliado permanentemente pelas autoridades. Por isso, os pequenos passos e por isso a sua avaliação constante também.
Essa é a chave do êxito desta terceira fase, após a qual haverá uma quarta fase, e nessa quarta fase se poderá dizer que espera-se verdadeiramente a aproximação do termo do surto tal como ele nasceu e o conhecemos até agora. Concluiu. Caberá ao governo decidir que instrumentos poderão ser aplicados no combate à pandemia de Covid-19 e que medidas restritas serão aligeiradas. O presidente da República deixou, porém, um aviso aos portugueses. O fim do estado de emergência não é fim do surto, rejeitando qualquer facilitismo nessa nova fase em que os pequenos passos serão avaliados permanentemente. O presidente Marcelo foi questionado pelos jornalistas sobre se não teme que o facto de este ser o último estado de emergência leve os portugueses a relaxarem nas medidas de contenção. Não, porque os portugueses são muito lúcidos e têm demonstrado isso. O fim do estado de emergência não é fim do surto, avisou. Na perspectiva do presidente, o fim do estado de emergência, que acontecerá no dia 2 de maio, à meia-noite, não é o fim da necessidade de controlo, nem o fim à necessidade dos portugueses seguirem no esforço muito cívico, que é o de perceberem que depende deles a evolução desse surto. Não entender isto como qualquer facilitismo. Não há facilitismo. Tem sido dito por mim, tem sido dito pelo senhor primeiro-ministro. Não podem interpretar como facilitismo. Por isso é que cada um dos pequenos passos vai ser avaliado permanentemente e pelos especialistas e depois pelos políticos. Advertiu. De acordo com Marcelo Rebelo de Souza, nessa terceira fase pós-estado de emergência, os pequenos passos que são dados são avaliados permanentemente e estão sempre acompanhados de uma preocupação de controlo e de contenção, sob pena de se perder aquilo que se tem ganho até agora. Agora, os portugueses também sabem que não é possível utilizar um instrumento, que é um instrumento para uma situação excepcional de fechamento, durante um período limitado de tempo, para viver com ele durante meses consecutivos, defendeu. Se isto acontecesse, na visão do chefe de Estado, o estado de emergência era banalizado, depreciado e convidava ao desrespeito. E deixava de poder ser utilizado se for necessário. Espero que não seja. No futuro, numa situação de um segundo surto, imaginemos mais tarde, no fim do ano ou no começo do ano que vem, afirmou. Há cerca de 2 semanas, recorde-se quando foi renovado pela segunda vez, por novo período de 15 dias, tanto Marcelo Rebelo de Souza como o primeiro-ministro disseram esperar que fosse a última. Hoje, após mais uma reunião técnica sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, com a participação do presidente da Assembleia da República, do primeiro-ministro, de líderes partidários, patronais e sindicais, Marcelo Rebelo de Souza defendeu que o estado de emergência teve um papel jurídico, mas também político e psicológico simbólico. Correspondia à preocupação de fechar. Numa situação extrema, era uma arma extrema para fechar. Os portugueses compreenderam isso, aderiram por eles próprios. O confinamento teve uma adesão maciça, ainda hoje verificada aqui nos dados apresentados, e eficaz, sustentou em declarações aos jornalistas. O presidente da República referiu que houve depois uma segunda fase, ainda na vigência do estado de emergência, que foi uma fase de reforço da contenção e controlo da situação, fazendo baixar números que eram preciso fazer baixar. O número de internados em cuidados intensivos e o número de óbitos.
De acordo com Marcelo Rebelo de Souza, esta segunda fase, que correspondeu e corresponde ao mês de abril, pode ser descrita, em termos gerais, como um planalto com uma evolução descendente e termina agora, com o fim da vigência do estado de emergência.